Os mistérios dos círculos nas plantações em mensagens extraterrestres? Os círculos nas plantações, também conhecidos como crop circles, são padrões enigmáticos que surgem de forma inesperada em campos de cultivo, principalmente durante a noite. Esses desenhos, muitas vezes complexos, intrigam a humanidade há décadas e alimentam uma das teorias mais intrigantes sobre vida extraterrestre. Inseriam eles mensagens de civilizações alienígenas tentando se comunicar? O fenômeno dos círculos nas plantações. Os primeiros relatos de círculos em plantações datam de séculos atrás, mas foi a partir dos anos 1970 que o fenômeno ganhou grande notoriedade, especialmente no Reino Unido. Inicialmente, os círculos eram simples e circulares, mas, com o tempo, os desenhos se tornaram cada vez mais elaborados, apresentando formas geométricas complexas, fractais e até símbolos que lembram códigos matemáticos. Essas formações costumam aparecer de uma noite para outra, sem sinais evidentes de intervenção humana. Algumas são encontradas com os caules das plantas dobrados, mas não quebrados, e de uma forma tão precisa que desafia explicações convencionais. Esse nível de detalhe faz com que muitos descartem a possibilidade de serem criações humanas. Mensagens de civilizações extraterrestres? Uma das teorias mais populares sugere que os círculos nas plantações são mensagens deixadas por civilizações extraterrestres. Aqueles que apoiam essa ideia argumentam que os padrões geométricos, muitas vezes baseados em princípios matemáticos avançados, poderiam ser uma tentativa de comunicação universal, já que a matemática é uma linguagem entendida em todo o cosmos. Além disso, defensores dessa teoria apontam para a presença de estranhas alterações eletromagnéticas em torno dos círculos, como dispositivos eletrônicos que deixam de funcionar ou o aparecimento de bolas de luz no céu próximo ao local das formações. Para muitos, essas ocorrências seriam sinais claros de que algo além da nossa compreensão está envolvido. Teorias alternativas. Enquanto a hipótese extraterrestre é a mais fascinante, há outras explicações para o fenômeno dos círculos nas plantações. Algumas pessoas sugerem que os círculos são o resultado de fenômenos naturais, como vórtices de vento ou campos magnéticos da Terra, que poderiam criar padrões nos campos. Outra teoria comum é que grupos de pessoas, conhecidos como circle makers, criam os círculos usando ferramentas simples como cordas e tábuas para dobrar as plantas, o que resultaria em desenhos elaborados. Um mistério não resolvido. Apesar de várias investigações científicas e especulações, o mistério dos círculos nas plantações persiste. Alguns círculos podem ser, de fato, obra humana, mas a complexidade e a precisão de muitos outros permanecem inexplicáveis. A ideia de que seres de outros mundos estão tentando se comunicar através desses desenhos ainda captura a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. Se os círculos nas plantações são realmente mensagens extraterrestres ou apenas o resultado de fenômenos terrestres ainda está em aberto. O que é certo é que eles continuarão a fascinar, inspirar e despertar a curiosidade sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Contato imediato em histórias de encontros com extraterrestres. Desde tempos antigos, relatos de encontros com seres de outros mundos têm sido parte do imaginário coletivo. Ao longo das últimas décadas, o fenômeno dos contatos imediatos, encontros com extraterrestres, cresceu em número e diversidade, com milhares de pessoas ao redor do mundo afirmando ter experimentado esses eventos. As histórias variam, desde avistamentos de naves até interações diretas com alienígenas. Algumas dessas histórias se tornaram lendas, enquanto outras continuam a ser estudadas e investigadas. O caso de Betty Barney Hill, o primeiro encontro abduzido. Um dos relatos mais famosos de encontros com extraterrestres ocorreu em 1961, com o casal Betty Barney Hill, de New Hampshire, Estados Unidos. Ao voltarem de férias, o casal avistou um objeto estranho no céu. À medida que o objeto se aproximava, eles perceberam que não era uma aeronave comum. Horas depois, o casal despertou a quilômetros de distância, sem se lembrar do que havia acontecido durante esse tempo. Mais tarde, através de sessões de hipnose regressiva, ambos recordaram de terem sido abduzidos por seres extraterrestres. Eles descreveram criaturas baixas, com olhos grandes e cabeças desproporcionais, que realizaram exames médicos neles. O caso Hill foi um dos primeiros relatos de abdução alienígena amplamente divulgado e, até hoje, é uma das histórias mais conhecidas no campo da ufologia. O encontro de Travis Walton, um mistério na floresta. Outro encontro amplamente documentado é o caso de Travis Walton, que ocorreu em 1975, no Arizona, Estados Unidos. Walton era parte de uma equipe de lenhadores quando, durante o trabalho, avistaram uma luz brilhante na floresta. Ao se aproximar da fonte de luz, Travis foi atingido por um raio de energia, e seus companheiros fugiram com medo. Quando retornaram ao local, Travis havia desaparecido. Ele foi encontrado 5 dias depois, desorientado e sem lembrança de onde esteve.
Mais tarde, Walton alegou ter sido abduzido por seres de aparência alienígena e submetido a uma série de exames. Sua história se tornou o tema do filme Fogo no Céu, e até hoje o relato é considerado um dos casos mais impressionantes de abdução extraterrestre. O caso Varginha em encontros extraterrestres no Brasil. No Brasil, um dos incidentes mais famosos relacionados a extraterrestres aconteceu em Varginha, Minas Gerais, em 1996. 3 jovens afirmaram ter avistado uma criatura estranha enquanto caminhavam pela cidade. Descreveram o ser como tendo olhos grandes, pele marrom e uma aparência curvada, como se estivesse ferido. Pouco tempo depois, a cidade foi tomada por uma série de relatos de avistamentos de OVNIs e seres extraterrestres. O que tornou o caso Varginha particularmente interessante foi o suposto envolvimento das Forças Armadas Brasileiras. Testemunhas afirmam que os militares isolaram áreas da cidade e confiscaram materiais relacionados ao caso. Apesar das controvérsias e teorias, a história de Varginha permanece como um dos encontros mais intrigantes da ufologia no Brasil. O caso de Pascagoula, uma abdução inesperada. Em 1973, Charles Hickson e Calvin Parker, 2 pescadores do Mississippi, relataram ter sido abduzidos enquanto estavam à beira de um rio. Eles afirmaram que uma nave desceu sobre eles, e criaturas flutuantes, com uma aparência metálica e garras, os levaram para dentro da nave. Lá, foram submetidos a exames estranhos e depois devolvidos ao local. Apesar da descrença inicial, os detalhes e a coerência de seus relatos ao longo dos anos chamaram a atenção de investigadores e ufólogos. O caso de Pascagoula é outro exemplo de abdução que, com o passar do tempo, continua a ser um mistério fascinante. O relato de Fitley Strieber em visitas noturnas. Fitley Strieber, autor e pesquisador, compartilhou sua experiência em seu livro Communion, de 1987. Ele alegou ter sido visitado repetidamente por seres extraterrestres durante a noite. Essas visitas começaram com um estranho sonho, mas logo Strieber percebeu que as criaturas que vinham até ele eram reais. OVNIs, o que o governo realmente sabe? Por décadas, a relação entre governos e objetos voadores não identificados, OVNIs, tem sido alvo de curiosidade, especulação e teorias da conspiração. O mistério em torno desses fenômenos, muitas vezes avistados por civis e militares, sempre foi envolto em sigilo. No entanto, com a desclassificação de documentos oficiais e relatos de fontes confiáveis, o que antes era tratado como fantasia está ganhando mais atenção e seriedade. A pergunta que muitos fazem é: o que o governo realmente sabe sobre os OVNIs? Os primeiros relatos e a Era dos Segredos. Desde os anos 1940, avistamentos de OVNIs têm sido documentados, especialmente após o famoso incidente em Roswell, em 1947, quando um objeto desconhecido caiu em um rancho no Novo México. Embora inicialmente a Força Aérea dos Estados Unidos tenha declarado que se tratava de um disco voador, a narrativa foi rapidamente alterada, alegando que o objeto era um balão meteorológico. Esse evento marcou o início de uma era de especulações e suspeitas de que o governo estaria ocultando informações sobre naves alienígenas. Durante a Guerra Fria, o temor de espionagem soviética fez com que qualquer avistamento de objetos desconhecidos no céu fosse tratado com grande cautela e secretismo. O governo dos Estados Unidos lançou projetos como o Project Blue Book, a de 1952 a 1969, que investigou milhares de relatos de OVNIs, mas concluiu que a maioria podia ser explicada como fenômenos naturais ou atividades humanas. No entanto, alguns casos permaneciam sem explicação, aumentando as suspeitas de que havia mais do que o governo estava disposto a revelar. Documentos desclassificados, o que dizem? Nos últimos anos, a crescente pressão pública levou à desclassificação de vários documentos governamentais relacionados a OVNIs. Um dos exemplos mais notáveis é o lançamento de vídeos pela Marinha dos Estados Unidos, em 2017, que mostravam pilotos militares interagindo com objetos voadores desconhecidos, que se moviam de forma impossível para qualquer tecnologia conhecida. Esses vídeos, conhecidos como Gimbal Go Fast e FLIR 1, mostram objetos se deslocando a velocidades extremas, sem meios visíveis de propulsão e executando manobras que desafiam as leis da física. O Pentágono confirmou a autenticidade dos vídeos e admitiu que esses fenômenos, agora chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, eram reais, mas sem explicações conclusivas sobre sua origem. Além disso, relatórios oficiais, como produzido pelo Office of the Director of National Intelligence, ODNI, em 2021, revelaram que entre 2004 e 2021, 144 avistamentos de UAPs foram relatados por pilotos militares dos Estados Unidos, sendo que apenas um poderia ser explicado de forma conclusiva. O documento indicava que a maioria dos fenômenos continuava sem explicação e recomendava mais investigações, sugerindo que o governo ainda está no escuro sobre a natureza de muitos desses objetos. Teorias e explicações possíveis.
A falta de explicações oficiais para muitos avistamentos de OVNIs gerou uma série de teorias. Algumas delas apontam para a possibilidade de que esses objetos sejam de origem extraterrestre, sugerindo que civilizações avançadas estão visitando a Terra há muito tempo. Outras teorias mais conservadoras sugerem que muitos dos avistamentos podem ser testes secretos de novas tecnologias militares, tanto dos Estados Unidos quanto de potências estrangeiras. A China e a Rússia, por exemplo, são frequentemente mencionadas como possíveis responsáveis por alguns desses avistamentos, especialmente aqueles que envolvem drones avançados ou novas formas de aeronaves não detectáveis por radar. Essa teoria é reforçada pelo fato de que, em plena corrida tecnológica e militar, é possível que ambos os países estejam desenvolvendo tecnologias além do conhecimento público. O papel do Pentágono e a criação da ARO. Em 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou o Unidentified Aerial Phenomena Task Force, ou APT, uma força-tarefa dedicada a investigar e entender esses avistamentos. Em 2022, o grupo foi reestruturado e renomeado para All Domain Anomaly Resolution Office, ARO, ampliando seu foco para investigar fenômenos não apenas no espaço aéreo, mas também embaixo d'água e no espaço. O ARO tem a missão de coletar dados de fontes militares e civis e determinar se esses fenômenos representam uma ameaça à segurança nacional. O fato de que o governo dos Estados Unidos está agora dedicando recursos significativos à investigação de UAPs mostra que eles levam o assunto a sério, mesmo que publicamente admitam saber pouco sobre a origem dos objetos. A transparência crescente e o futuro. A liberação de informações sobre OVNIs está longe de ser completa, e muitos acreditam que ainda existem camadas de segredos a serem desvendadas. Vários ex-funcionários do governo, incluindo ex-oficiais da inteligência, alegam que o que foi divulgado até agora é apenas a ponta do iceberg. Eles sugerem que os governos sabem mais do que estão dispostos a revelar, temendo pânico público ou impacto na segurança nacional. Entretanto, a crescente pressão da comunidade científica, do público e até de políticos está forçando uma maior transparência. Comissões e audiências no Congresso dos Estados Unidos têm pedido mais detalhes sobre o que é conhecido, e a cada novo relatório ou documento desclassificado, a curiosidade sobre os OVNIs só aumenta. O que sabemos e o que ainda é um mistério. O que se sabe é que muitos avistamentos de OVNIs foram confirmados por pilotos, radares e vídeos militares. No entanto, a origem, tecnologia e intenções desses objetos permanecem desconhecidas. Se os governos realmente sabem mais do que revelam, ainda está por ser descoberto. O que é certo é que, pela primeira vez em décadas, o fenômeno dos OVNIs está sendo levado a sério pelas autoridades, e isso pode significar que estamos prestes a obter respostas sobre o que realmente está acontecendo nos céus do nosso planeta.